Aí estão vocês, procurei e agora achei. Uma coisa que é muito enraizado de todo ser humano e é muito comum de nós seres humanos é aprender a contar história. A gente aprende de cedo a contar história. Na realidade, se a gente vai parar a analisar, a gente nunca foi basicamente ensinado. A gente já nasceu com esse dom de contar histórias. E a gente se destaca muito como a gente conta a história e isso nos dá muitas oportunidades. Nos dá oportunidades de ter bons encontros, de ter bons trabalhos, nos dá muitas oportunidades de a gente fazer diversas coisas na vida. E é algo fundamental para nossa espécie, para nós seres humanos e para a convivência. E contar histórias é uma coisa que já é enraizado. A gente vê que quem é um bom contador de histórias se destaca, consegue ter melhores coisas. E quem não é um bom contador de história fica à mercê de muitas coisas, à mercê de escolhas até de outras pessoas e fica à mercê muitas vezes das escolhas que elas não queriam tomar. Mas uma coisa que eu vim aprendendo e aprendi depois desses meus anos de vida é que a gente tem que tentar ser o melhor possível contando história. E hoje a gente vai tentar contar mais uma história. Vocês já perceberam que grandes pessoas na história da humanidade eram bons contadores de histórias? Se a gente olhar diversos presidentes que nem tinham tanta capacidade se tornaram presidentes porque sabiam contar histórias. Mas você deve estar pensando, o que tem a ver contar história com você ser um grande presidente? Mas quando eu digo contar história, eu não digo só tu contar uma história de algo do passado, mas eu digo tu contar e comentar e saber te expressar. Porque você saber se expressar, você contar história, engaja. E engajamento é uma coisa milenar. Todo mundo acha que engajamento é uma coisa nova, mas a gente vai olhar na história da humanidade, não é nada novo. Engajamento já vem de muitos e muitos e muitos anos. Porque se na sociedade aquela pessoa não engajasse, ela não teria uma desenvoltura e não teria capacidade de poder, por exemplo, assumir um cargo de liderança, um cargo de presidente. E a gente já percebeu que teve muitas pessoas que não eram capacitadas, nunca foram capacitadas e assumiram grandes patentes, grandes cargos. Às vezes até na empresa que a gente trabalha, a pessoa que é seu chefe, que é seu supervisor, talvez não seja um bom supervisor tecnicamente falando, mas eu tenho certeza que se você para conversar com ele, você olha, você chega ali um tempo, ele tem uma desenvoltura para conversar que é inexplicável. Ele faz você ser dominado no bom sentido, muitas vezes, que é algo inexplicável, porque ele é um bom contador de história. E o bom contador de história é aquele que sabe sair de situações que não são nas melhores. É aquele que sabe como falar, é aquele que sabe como se expressar e é aquele que quando se vê numa situação delicada, ele sabe usar as palavras certas e a hora certa de usá-las. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quantas vezes vocês conseguiram sair de uma situação contando a sua boa história? Quantas vezes vocês viram uma situação difícil e conseguiram sair dessa situação? Responde aqui no comentário para mim. Pausa o vídeo, pensa um pouquinho e responde aqui. Vamos ver se vocês são bons contadores de história. E para você ser um bom contador de história, você tem que ter repertório. Mas aí tu deve estar pensando, mas como assim repertório? Bom, repertório nada mais é do que você ter tido diversas experiências na vida. Você ter passado por momentos que muitas pessoas passaram, mas cada momento que você passa é único. Cada pessoa passa por situações únicas. Embora vocês passaram por uma mesma situação estando juntas, mas cada pessoa vivenciou essa situação de uma forma única. E eu me lembro uma vez que eu passei por uma situação bem complicada e eu só consegui sair dela sem arranjar estresse porque eu tinha repertório. Eu consegui desenrolar uma história e fazer tudo ficar numas mil maravilhas. Eu vou contar rapidinho para vocês não ficar 100% com a curiosidade. Há uns anos atrás eu trabalhava numa empresa e todo fim dos anos tinha a festa da empresa, né? Isso é bem comum em muitas empresas.
e a gente fazia festas. E a empresa era relativamente grande, tinha mais de 100 funcionários. Se eu não me engano, era 130, 140 funcionários. E eu trabalhava na área administrativa. E numa dessas aí, a gente na festa, depois o pessoal já tinha tomado umas birita, o pessoal já tinha se alimentado e nós estávamos ali na festa, uma alegria, né? Nossa turma ali, tinha um pessoal que não era da administração, que era da parte da fábrica, porque era uma fábrica que eu trabalhava, se dava bem com a gente, estava ali na nossa volta e nós estávamos todo mundo só alegria, se divertindo. Até que teve uma tensão que rolou no nosso grupo ali, porque tinha duas pessoas que não eram inseridas no nosso grupo no dia a dia e elas estavam com nós porque a gente conhecia do convívio da empresa. Às vezes almoçávamos na mesma mesa e etc. E houve um estresse, houve um atrito ali e o clima ficou tenso, o clima ficou pesado. Havia umas picuinhas de um falando para o outro e aquele outro falando para aquele outro e o clima estava começando a esquentar. E depois vocês sabem que muita gente, depois de tomar umas biritas, acaba que fica mais agressivo. E a gente começou a perceber que poderia no futuro ali na festa rolar alguma briga. Talvez não briga física, mas briga verbal. E todo mundo que estava ali estava para se divertir. E a gente não queria estragar a festa, embora não seria culpa minha ou do meu grupo. A gente não queria que a festa fosse estragada e o clima se esvairasse, porque estava sendo muito bom. Então eu pensei, o que eu posso fazer para dar uma quebrada nessa tensão que está tendo aqui? Eu comecei a contar a história. Teve um momento de silêncio, depois de ter um atrito entre eles ali, e eu trouxe uma história de uma coisa muito engraçada que eu vivi quando eu estudava no ensino médio. E eu fui solto, eu contei, até adicionei algumas coisinhas que não existiam só para deixar a história mais engraçada, para quebrar aquele clima. E a galera riu. Os primeiros dois, até que no momento eles ouviram, prestaram atenção, não deram muita bola. Mas depois o meu colega percebeu e eu terminei a história e ele já engajou em outra história. E aí a gente ficou, eu contava um pouco uma coisa, ele contava, daí a gente percebeu, a gente meio que se olhou e ele entendeu qual era o meu objetivo e nós começamos a inventar uma história como se a gente tivesse vivido alguma coisa junto, eu e ele, só para não ter aquele atrito e não dar brecha para aquelas duas pessoas conflitarem. E no final deu tudo certo, porque eles começaram a rir, se esqueceram, se esvairou aquele problema. Houve mais uma troca de palavras, mas aí um foi para um canto, outro foi para outro canto. Mas no momento exato, a gente foi um bom contador de história. A gente soube quebrar a tensão, porque a gente trouxe histórias que foram engraçadas, histórias que engajaram. Mas aí você deve estar pensando, Kael, mas essa é uma situação muito específica. Essa situação em si pode ser bem específica, mas todas as situações são muito específicas. Se você for parar e analisar, às vezes você não vai estar envolvido numa possível briga ou você vai estar próximo de uma possível briga, mas vai ter muitas situações que são muito específicas. Na realidade, todas são específicas. A gente não pode esquecer que a vida é cheia de momentos e contar histórias faz parte de todas. E contar história faz parte de todos esses momentos. A gente saber sair das situações, a gente saber entrar nas situações, envolve muito você contar história, ser um bom contador de história. Mas eu vou trazer agora outro relato que também não tem nada a ver com essa situação, para você entender quão importante é você ser um bom contador de histórias. O emprego que eu estou trabalhando hoje, eu fui chamado para fazer uma entrevista. Eu não me candidatei, eu não larguei currículo. Eles sabiam quem eu era, sabiam da minha qualidade profissional e foram atrás de mim. A área específica que eu atuo, eu nunca tinha atuado. Eu não tinha conhecimento desta área, mas eu já tinha conhecimento da parte administrativa. E eu fui um bom contador de história naquele momento, porque eles não tinham certeza que eu seria contratado. Eles queriam me conhecer. Eu fui lá, conversei sem currículo, fui vestido bem apresentado, sem currículo, sem nada, sem nem saber o que iria acontecer. Conversei, a gente sentou e depois dali o resto é história. A vaga foi minha, superei os outros candidatos. Então, essa é a questão. Você tem que aprender a ser um bom contador de história. Eu tenho que melhorar cada vez mais em ser um bom contador de história. Então a necessidade de você se tornar um bom contador de história, de você melhorar a sua oratória, a sua comunicação, é muito importante. Porque quando você se torna um bom contador de história, quando você melhora a sua oratória, muitas portas se abrem.
muitas portas se abrem, você consegue se impor, você consegue mostrar para as outras pessoas quem realmente é você. E por que a gente gosta daquele avô, daquele tiozão mais velho, daquele primo do pai, daquela família, pessoal que é mais velho, que a gente vai para lá, geralmente que moram mais no interior, e a gente fica fascinado com o jeito que eles falam, com o jeito que eles contam as histórias. Porque eles têm experiência e eles têm repertório. E o que eu vejo que me ajudou muito a melhorar e a ser um melhor contador de história é você ter repertório comportamental, repertório de palavras, repertório no modo geral. E como é que tu vai adquirir repertório? Tu vai adquirir repertório vivendo. Quando você tiver boas experiências, quando você passar por muitas coisas, quando você viver, você vai ter repertório, você vai ter coisas para contar. E é claro, você tem que filtrar tudo que você vai falar, porque não pode sair falando tudo e para quem você vai falar. Outra coisa que eu vejo que ajuda muito é você consumir boas coisas, consumir bons livros, porque ali lhe dá repertório de palavras, lhe dá formas diferentes de você te expressar. Você consumir bons filmes, ali você entende coisas novas, em livros também, ali você entende muita coisa. Você consumir conteúdos bons aqui no YouTube, porque isso lhe dá sabedoria em certas áreas da vida, em certas coisas. E você consegue comunicar e conversar sobre muitas coisas. E isso que eu estou fazendo aqui com vocês nada mais é do que contar história. Eu estou aqui contando uma história sobre história. Disse como é algo engraçado, mas isso aqui nada mais é do que contar história. E quando eu digo contar história nesse vídeo, eu estou dizendo num contexto geral, não só de você contar algo que você vivenciou, mas de você saber se comunicar, porque é extremamente eficiente. E uma coisa que eu percebi também é que há diversos meios de você contar história, há diversos caminhos para você contar história. Quando você está inserido num ambiente, ali algum tipo de história faz parte, no outro ambiente outro tipo de história faz parte, virou um monte de água. E eu vejo que também há diversas situações que você tem que se adaptar. Você tem que ser um bom contador de história em várias situações. Quando você está num evento profissional, você tem que saber contar histórias daquele evento, daquele tipo, daquela categoria de pessoas que estão lá, daquele contexto. Não pode ser contando coisas que não se encaixam naquele contexto. Quando você está com a sua família, você tem que saber aquele contexto. E cada área eu vejo que você tem que trabalhar à parte. É claro que você se tornar um bom comunicador vai influenciar todas, mas você tem que trabalhar cada área à parte. Aqui o YouTube é um exemplo, onde eu estou trabalhando e ainda engatinhando a como ser um bom contador de história. Então, o raciocínio desse vídeo é esse. Você tem que ser um bom contador de história, você tem que ser um bom comunicador, porque isso vai abrir muitas portas na sua vida. E quanto mais você entender e quanto mais você estudar sobre isso, melhor vai ser o seu modo de falar, melhor vai ser o seu modo de se comunicar. E isso é algo que nunca vai ser ruim, sempre vai ser muito bom. E bom, eu espero que você tenha entendido a ideia desse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Comenta aqui o que você tirou de raciocínio sobre esse vídeo, se você concorda ou se também discorda sobre essa minha ideia. Vamos bater um bate-papo legal aqui nos comentários. Na descrição desse vídeo você vai encontrar bastante coisa legal, você vai encontrar playlists de vídeos que eu tenho aqui no canal, você vai encontrar as minhas redes sociais. Eu espero que você tenha gostado, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, comentar, compartilhar e um abraço. Até o próximo vídeo.